Amém. Amados irmãos, graça e paz. Amados irmãos, graça e paz. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10. Os versículos 1 a 8. Hoje vamos ver o chamado de Pedro a ir até Cesareia. Livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 1 a 8, o texto diz assim: Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército, chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos, dado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, depois de lhes explicar tudo, mandou fossem a Jope. Bate sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine essa palavra em nossos corações. Pai, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto que eu escolhi para hoje, é um texto pequeno. Antes, porém, como estamos falando sobre Atos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão do capítulo anterior, que foi o capítulo 9. No capítulo 9, Paulo havia viajado para Damasco para prender os cristãos que lá estavam, trazê-los até Jerusalém para serem julgados e punidos. Ao aproximar da cidade de Damasco, ele teve um encontro real, um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele ouviu uma voz, e aquela voz perguntou por que é que ele estava perseguindo, por que é que Paulo estava o perseguindo. Paulo pergunta quem é, o Senhor se revela a ele, e a partir dali começa um processo, onde Paulo ele é levado até Damasco. Lá em Damasco ele continua jejuando por 3 dias, e nesse momento, paralelo a isso, o Senhor Jesus se revela de forma poderosa a um homem de Deus chamado Ananias. E Jesus diz a Ananias que ele deveria ir até Damasco, a uma casa bem específica. Ele haveria de encontrar com Paulo. O microfone está falhando. Ele deveria encontrar com Paulo. Paulo estava hospedado nessa casa. Depois que Ananias faz algumas objeções, ele acalma o coração de Paulo, de Ananias, dizendo que fosse. Ananias vai, se encontra com Paulo e impõe as mãos sobre Paulo. Paulo é curado da cegueira, porque ele estava cego, também recebe o Espírito Santo, ele é batizado, põe o fim aí ao seu jejum, e ele se fortalece no Senhor, e já em Damasco, Paulo começa a pregar. Pregando em Damasco, as pessoas lá, sobretudo aqueles chamados judaizantes, começam a perseguir Paulo com o intento de matá-lo. Alguns discípulos, já lá em Damasco, pegam Paulo e fazem com que ele fuja de Damasco, descendo por um cesto, né? Numa corda, descendo ele por um cesto. Então, ele volta, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém,
ele se apresenta, começa a pregar habilidosamente no templo, e já no final do capítulo 9, o foco sai da vida de Paulo, porque Paulo começa a pregar além, e do mesmo jeito que acontece em Damasco, acontece em Jerusalém. Os judeus querem matá-lo, e ele é transferido, os irmãos de Paulo coloca ele até Tarsis para que ele vá até Jope, para que ele vá para Tarso, que é a sua cidade, porque as pessoas queriam matá-lo. Só que aí, quando termina esse enredo, Lucas muda o foco de Paulo para Pedro. E quando muda o foco de Paulo para Pedro, a gente vê esse Pedro, uma pequena viagem missionária no sul aí da Palestina, na parte da Judéia, onde ele vai a Lida e a Jope. Nessas duas cidades, 2 milagres. Em Lida, o Enéas é curado, em Jope, Dorcas é ressuscitada. Muita gente crê no Senhor e ele fica aí em Jope, que é uma costeira, e nesse lugar ele fica na casa de um certo Simão, curtidor. Aí o que acontece? Hoje, a partir do capítulo 10, versículo 1, e a gente sabe que a igreja cristã, ela está crescendo, o evangelho está se expandindo, o evangelho se expandiu em Jerusalém, é aquilo que nos mostra o capítulo 2, o capítulo 4. O evangelho está se expandindo em Samaria, foi aquilo que a gente viu no capítulo 8, chamado Pentecoste Samaritano. O evangelho está se expandindo na Judéia e está indo em direção a Cesareia. Foi por isso que eu coloquei esse mapa, para que você pudesse ver esse evangelho andando, se desenvolvendo, ampliando a igreja do Senhor, sendo aumentado, o evangelho do Senhor sendo pregado nesses lugares. E o evangelho vai tomar força entre os gentios, e o que é mais interessante é que o primeiro apóstolo, de fato, a levar essa mensagem aos gentios, vai ser Pedro. Mais uma vez, o autor Lucas coloca o foco em Pedro, que já tinha ido a Samaria para receber os irmãos samaritanos, e agora ele está a caminho dos gentios. Ele vai receber um chamado muito interessante aí nesse momento. É o que começa aqui a partir do versículo 1. O texto diz o seguinte: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. 2 observações que eu gostaria de fazer aqui. Em primeiro lugar, 3, aliás. Em primeiro lugar, a cidade, Cesareia. Cesareia tem esse nome por ser uma importante cidade administrativa do governo romano. Era uma cidade, e os estudiosos dizem, que na época essa cidade tinha uma população muito mista, era cosmopolita, o que se espera de uma cidade praeira, de uma cidade costeira. E havia uma comunidade de judeus muito influente, uma comunidade muito poderosa dentro dessa cidade cosmopolita que era Cesareia. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era um centurião, ou seja, nessa cidade havia uma autoridade do governo romano. E aqui os estudiosos dizem que cerca de 3.000 tropas compunham todo o exército romano, e essas tropas, elas eram divididas em subgrupos. Se você tem na sua Bíblia uma versão dizendo que era uma corte, o nome corte seria o nome mais apropriado para traduzir esse exército. Por quê? Porque a legião, digamos assim, todo o exército, em linhas gerais, ele era composto de legiões. Uma legião tinha cerca de 6.000 soldados. Uma corte tinha 10% de uma legião. Uma corte poderia ter entre 400 a 600 soldados. Uma centúria é um sexto de uma corte.
ou seria um regimento com 100 soldados. Então, a tradução que diz que ele era um centurião de uma corte é preferível, porque nos dá a entender o tamanho do exército que ele tinha, o tamanho do regimento que ele tinha. Entre 400 a 600 soldados estavam debaixo da responsabilidade de Cornélio. Ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa que, pela forma como o texto vai ser colocado em todo o capítulo 10, é possível inferir que a casa dele era grande, uma pessoa rica, influente, um representante do governo romano, e é razoável entender que ele tinha recursos financeiros e ele era gentil, por ser representante do governo romano, de uma corte italiana, aí no caso Roma mesmo. Ele está aí com forte representatividade, é uma pessoa muito importante. Versículo 2, o texto diz: algumas características dele. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Primeira característica dele, ele era piedoso. A palavra na língua original dá a ideia de ser uma pessoa devota, uma pessoa reverente. A segunda característica que o texto mostra é uma característica técnica, é uma linguagem técnica. Ele era uma pessoa temente a Deus, mas não era um prosélito. E aqui eu gostaria de marcar aos irmãos o que é que significa nesse texto ser temente a Deus. Não é ser temente a Deus como nós pensamos no mundo ocidental. Aquela pessoa que pensa que existe um Deus todo-poderoso. Não, a ideia é parecida com essa, mas não é assim. O judaísmo é uma expressão religiosa muito forte no século I. E o Dr. Luiz Saião, em uma de suas palestras, eu assisti essa palestra, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. No século I, em virtude do domínio romano no mundo inteiro, muitas pessoas tiveram dificuldades para encarar a realidade de suas vidas. O que é que acontece com esse cidadão aí, esse general romano? Ele abre mão da sua religiosidade romana. Os romanos, de uma certa forma, eles tinham um entendimento de vários deuses. Tanto é que tem o panteão grego e o panteão romano. Eles adoravam vários deuses em cultos orgiásticos. E quando esse texto diz que esse general, esse soldado, ele era temente a Deus, a ideia é que ele é simpatizante do judaísmo. Ou seja, ele é uma pessoa que ele ia aos cultos judaicos, ele entendia que havia um só Deus, ele procurava conhecimento desse Deus pelas escrituras do Antigo Testamento nas sinagogas, mas ele não fez a circuncisão e em algumas dessas reuniões ele não conseguia participar a fundo pelo fato dele ser um gentio. O que é um prosélito? Um prosélito é um gentio que se circuncida e se transforma, no caso, em judeu de fato e de direito. Ele não se circuncidava, não se circuncidou. E por não se circuncidar, o termo técnico que Lucas utiliza para designá-lo com muita precisão, ele é temente a Deus. Ou seja, era alguém simpatizante do judaísmo, mas não havia sido circuncidado e em alguns momentos não participava completamente dos ritos pelo fato dele ser gentio. Outra característica, ele era uma pessoa influente, não considerou a questão religiosa apenas no seu âmbito pessoal. Veja o texto, ele era piedoso, temente a Deus, ou seja, simpatizante do judaísmo, e com toda a sua casa, ou seja, o termo casa que é utilizado aqui, o sentido não é o mesmo sentido como nós temos a nossa casa, a nossa família. No termo que é colocado aqui em grego, oikos, a ideia é de a casa como um todo, envolvendo familiares, envolvendo servos,
envolvendo pessoas que trabalham com ele, envolvendo escravos, todo mundo, todo o complexo dele, que está ligado diretamente a ele, é chamado de ícos, é chamado de casa. Ou seja, toda a sua influência era tocada pelo relacionamento dele com Deus, a ponto de, com toda a sua casa, ser temente a Deus, ser piedosa. Outra característica, ele era uma pessoa generosa, naturalmente generosa. O texto diz que ele fazia esmolas e o texto diz que ele orava, ele clamava ao Senhor. Agora, irmãos, ele não era um generoso qualquer. Existem dois advérbios. Você vai perceber que ele era um generoso expressivo, porque ele dava muitas esmolas. E ele não era um devoto simplório. O texto diz que ele orava sempre. E na língua original, esses dois advérbios estão muito bem marcados. Ou seja, é uma pessoa devota, temente a Deus, simpatizante do judaísmo, não considerou a sua religião ou a sua religiosidade uma coisa unicamente sua, mas com a sua influência tocou a todos no seu relacionamento. Era alguém generoso de alma, misericordioso, e era alguém devoto, pois sempre buscava a esse Deus, muito embora sem poder conhecê-lo muito profundamente. O que é interessante, irmãos, é que essas características não são de um sacerdote religioso. Essas características não são de um estudioso da Bíblia ou das palavras. Essas características são de um soldado. Essas características são de um general, alguém que é do métier militar. Alguém que você não esperava. É uma característica inusitada. O texto segue e aqui a gente vê algo mais inusitado ainda. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, é possível que a sua Bíblia tenha a hora nona. Se porventura a sua Bíblia tiver a hora nona, em linhas gerais, na língua original, a ideia é essa mesmo, porque é a forma grega de registrar o horário, que em português seria 3 horas da tarde. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, ou seja, ele era tão devoto que ele acompanhava o ritmo de oração dos líderes da sinagoga. Os líderes da sinagoga oravam no templo sempre às 3 horas da tarde. E ele, como gentil, em casa acompanhava o mesmo horário, acompanhava o mesmo ritmo. Às 3 horas da tarde, ele está orando. E ele teve o que na língua original é chamado de orama, que aí é traduzido como visão. O que é uma visão? Essa visão, irmãos, é uma visão absolutamente sobrenatural. É uma visão maravilhosa. E essa visão, ela está reforçada pelo texto, que não deixa dúvida alguma quando ele diz o seguinte: durante uma visão, esse homem, ou seja, Cornélio, viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse. Ou seja, ele viu claramente alguém que é do Senhor, um anjo, um ângelos, que é um mensageiro, ou na língua original a ideia de mensageiro. Esse mensageiro de Deus vai dar a ele uma mensagem divina. É algo muito forte. Qual é a mensagem? A partir do versículo 4. Cornélio, primeiro o chamado. Aí Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora veja o encontro. Um encontro sobrenatural. Duas pessoas de diferentes mundos. Cornélio, que é do mundo pecaminoso, e o anjo, esse ser divino maravilhoso. Irmãos, ele viu um anjo. É por isso que ele está com espanto, com temor. É uma visão maravilhosa. É a glória do Senhor que está expressada de forma poderosa ali na frente dele. E a resposta de Cornélio mostra que ele tinha familiaridade com assuntos espirituais. Sabe por quê? Porque, diferente de Paulo, ele dá uma resposta de intimidade.
Os irmãos se lembram o que foi que Paulo falou para Jesus no caminho de Damasco, quando ele teve o encontro com Deus? Quando ele teve o encontro com Jesus no clarão, no caminho de Damasco. Vocês se lembram qual foi a resposta que Paulo deu? Não foi essa não, foi diferente. Paulo perguntou: quem és? Aqui não, aqui ele sabe quem é. Ele está perguntando o que é. Paulo não tinha nenhuma intimidade. Simão está buscando ao Senhor. O seu coração já está quebrantado. A ideia é: diga o que é que o Senhor quer, pode mandar. É típico de soldado. Manda missão, que eu já estou preparado. Irmãos, são pequenas sutilezas do texto que nos mostram grandes realidades. Esse homem é um homem do coração quebrantado. É diferente de Paulo, que tinha um coração que precisava de quebrantamento. E aqui, irmãos, eu gostaria de dizer já de cara uma coisa maravilhosa. Uma coisa que eu sempre tenho dito aqui. Irmãos, uma das maiores virtudes, no meu perceber, é a pessoa ter um coração quebrantado diante do Senhor. Quem tem coração quebrantado diante do Senhor, consegue ter experiências mais profundas com Ele. E é isso que está acontecendo aqui. Esse coração é um coração que anseia estar com o Senhor. E ele aqui, diferente de Paulo, que pergunta quem é, ele pergunta o que é. Ele mostra a prontidão que se espera de um soldado que é conclamado. Ele diz: o que é? O que é? Diga! E o anjo dá a ele uma boa notícia. Deus aceitou o amor de Cornélio. Cornélio era temente a Deus, apesar de não ser um prosélito. Ele estava impedido de ofertar diretamente no templo, mas as orações dele, os atos de generosidade dele para com os seus semelhantes, haviam sido aceitos por Deus, haviam sido aprovados por Deus. Agora só tem uma coisa: ainda falta alguma coisa para Cornélio. Gostaria que você repetisse comigo: falta alguma coisa. Repita mais uma vez: falta alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que lê esse texto pensando que Cornélio está salvo. Falta alguma coisa. O que Deus aceitou foi a atitude devota de Cornélio. O coração quebrantado, as esmolas, o ser dele, a busca dele, a sede que ele tem de Deus, o honrou. Mas ele não está salvo não. Se ele tivesse salvo por causa das obras, o anjo tinha dito: vai nessa, Cornélio, que o caminho está certo, siga fazendo o que você está fazendo. Mas como eu disse, falta alguma coisa. Então o X da questão aí não é salvação. O X da questão aí é a aprovação diante do Senhor. E aqui a gente vê algo maravilhoso a partir do versículo 5, a ordem. Agora, o anjo já dizendo a ele: agora o que é que você vai fazer? Envie mensageiros para Jope a chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha que Deus lindo, que coisa fantástica. Um chamado muito específico, num local muito específico, para um encontro muito específico. Isso lembra muito o que Jesus fez entre Paulo e Ananias, há textos passados. Percebe? Percebe a dinâmica do Espírito Santo de Deus, a dinâmica do Senhor trabalhando no coração das pessoas. Jesus preparando o coração de Pedro, Jesus preparando o coração de Cornélio para mais um encontro. O nosso Deus é o Deus que prepara corações, é o Deus que atua em coisas onde não podemos atuar, que é o coração humano. E ele vai preparando o coração de Pedro, preparando o coração de Cornélio,
e Cornélio é chamado a exercer a sua fé. O anjo passou a mensagem: envie mensageiros, mande buscar Simão, ele está em tal lugar. E Cornélio, ele vai exercer a sua fé. Irmãos, é possível que alguma Bíblia aqui, no versículo 6, ainda exista um acréscimo. O texto diz: ele dirá o que fazer. Tem alguma Bíblia aqui com esse acréscimo? Veja aí, porque é uma pequena observação. Nem todos os manuscritos têm essa observação. Nem todas as Bíblias têm. Ali tem. Não tem dizendo no versículo 6, ele te dirá o que fazer, o que deves fazer. Justamente. Alguns manuscritos trazem essa observação. Eu gostaria de ressaltar essa ideia, por quê? Porque é um chamado específico, a uma pessoa específica, num lugar específico, com um objetivo específico. Ok? Vamos para frente, versículos 7 e 8. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Agora, Cornélio executa, ele coloca em prática com fé a missão que o Senhor repassou para ele. Irmãos, aqui uma grande diferença entre convicção interior e a fé expressa por atitude. Cornélio poderia ter tido esse insight todinho aí, ter tido essa coisa todinha aí e não ter feito absolutamente nada. Só que depois que ele tem esse encontro, depois que tudo isso ocorre, ele trata de colocar em prática aquilo que lhe fora ordenado. Ou seja, Cornélio expressa em atitude a sua fé. Ele está colocando em ação. O anjo deu a mensagem, acabou a missão, o anjo foi embora. E Cornélio executa, envolvendo tudo aquilo que estava ao seu domínio. Envolveu a sua casa. O texto diz: 2 dos seus servos, ou seja, 2 servos domésticos, confiáveis, que já conhecia quem era ele, que também era piedoso, que fazia parte do relacionamento, que sabia dessa busca que Cornélio tinha de Deus. Envolveu 2 servos do seu trato mais íntimo, e envolveu um estratiotes, ou seja, envolveu um soldado piedoso, ou seja, envolveu alguém que era como ele, do seu exército, trouxe alguém que pensava como ele, trouxe alguém que buscava como ele, alguém do seu relacionamento, envolveu a sua casa, envolveu o seu ofício, envolveu o seu trabalho. Ele mostra bom senso, ele é estratégico, porque ele coloca 2 servos domésticos junto com segurança, faz uma pequena equipe para ir buscar Pedro. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Aí você pensa assim: irmãos, ele não vai de Uber não, irmãos. Daí onde ele está, nesse mapinha que eu mostrei aí a vocês, daí onde ele está, para lá, vai dar aproximadamente aí, talvez, uns 60 quilômetros. 55, 60 quilômetros. Esse povo ia a pé ou em lombo de burro. Eles podiam ser atacados por feras no meio do caminho. Aí veja a equipe que a cabeça do general monta. 2 pessoas do seu ciclo íntimo e um soldado que pensava igual a ele para fazer a segurança. Vai lá buscar Simão, vai trazer, porque ele tem coisa para mim. Irmão, isso é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Nós temos aqui grandes lições.
Em primeiro lugar, irmãos, a oração de Cornélio, ela é por mais de Deus. Cornélio está querendo ampliar o seu conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. E o que é mais interessante, essa oração, ela foi ouvida. Irmãos, como ele é simpatizante do judaísmo, vamos raciocinar sobre a vida espiritual de Cornélio. Preste atenção, raciocine bem direitinho. Ao orar ao Deus de Israel, Cornélio não conhecia Jesus. Concorda? Ao ser simpatizante do judaísmo, Cornélio não conhecia Jesus. E ele está clamando por mais de Deus em suas orações. E ele é uma pessoa de uma transparência, ele é uma pessoa de uma devoção, de uma reverência. E ele está buscando, ele está clamando por mais de Deus. Não obstante, Deus ouviu, respondeu a oração dele. E um ponto fundamental é que ele orou com fé. Ele colocou sua fé nesse Deus Todo-Poderoso, pedindo que se revelasse a ele de uma forma mais tremenda. É razoável, irmãos, entender que como ele era simpatizante do judaísmo, ele estava esperando o Messias. É por isso que eu disse aos irmãos, falta alguma coisa. E esse alguma coisa está a caminho. Segunda coisa da oração que a gente pode ver, sabe o que é? A oração dele não é barganhosa. O texto não dá nenhuma evidência de que ele ora e desce esmolas com o objetivo de obter salvação de sua alma ou algum tipo de benefício do Senhor para ele. Não, ele expressa o seu amor a Deus pelas orações e pelas atitudes, sobretudo aqueles que são mais pobres. Irmãos, se as obras salvassem e Jesus não tivesse importância alguma, o anjo tinha dito a Cornélio para ele fazer e continuar fazendo o que ele está fazendo. Mas como você já sabe, e como o texto vai nos mostrar, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Por que é que eu estou trazendo esse texto? Porque existem expressões religiosas que usam a Bíblia de forma falsa. E quando se depara com esse texto, diz que Cornélio foi salvo por causa das suas obras. As suas obras agradaram a Deus e ele foi salvo. A ideia não é essa. A atitude de Cornélio agradou a Deus, mas salvo ainda falta. Falta para Cornélio alguma coisa. Se tivesse completo, ele não ia encerrar por aí. Mas não está completo, não. Está faltando alguma coisa. Segunda coisa que precisamos prestar atenção é a generosidade de Cornélio. Irmãos, quem é bom é bom. Quem é generoso, quando se depara com um Deus Todo-Poderoso, que é misericordioso, amor, bondade, ele amplia o seu coração. Cornélio amava a Deus, não apenas de convicção mental, ele amava mais do que palavras. Ele amava de fato e de verdade. As esmolas que Cornélio dava não eram esmolas esporádicas para aliviar as dores da consciência. As esmolas, as orações que ele fazia eram orações de buscar o Senhor, mas a atitude dele com relação ao próximo era uma atitude de generosidade de alguém quebrantado. E aqui eu gostaria de trazer uma coisa interessante para você. A generosidade para com aqueles que são mais fracos, a generosidade para com os mais pobres, tem promessas de Deus para quem age dessa forma. Você sabia disso?
É isso que diz o Salmo 41. Preste atenção. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. É Salmo 41, pode anotar. Tem nada a ver com questão de salvação, tem nada a ver com questão de vida eterna, mas tem a ver com a aprovação da atitude, tem a ver com a aprovação das pessoas. E tem bênção do Senhor para quem tem essa atitude ampliada, profunda, de amor ao próximo, sobretudo por aqueles que são mais pobres. O texto diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. E tem pelo menos umas 3 a 4 coisas que acontecem com ele. Olha o que é que acontece. O Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. No mínimo 6 coisas que o Senhor faz para aquele que é generoso à causa do pobre, mas faz de verdade, não é com atitude de barganha. Percebe? Irmãos, não foi à toa que mulheres como Madre Teresa de Calcutá foram prósperas naquilo que fazia. Porque a pessoa que se levanta para atender a causa do pobre, o texto bíblico diz que há promessas de Deus para ele. Leia, deixe marcado, faz parte, é evangelho, é poder de Deus para a mudança. Ele era generoso. O texto diz ainda que Cornélio tinha sede de Deus. Irmãos, você vê um soldado quebrantado, ele tinha, mesmo sem saber muita coisa, Cornélio tinha alguma coisa valiosa. Cornélio tinha sede do Deus vivo. Oh, irmão, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é adorar o Deus falso de forma verdadeira, ou adorar o Deus verdadeiro de forma leviana. Eu não sei o que é pior. Mas aqui nós vemos um homem com sede de Deus. E aquele que está com sede de Deus, e o Senhor de uma forma tremenda amplia, para que ele possa conhecer aquilo que está faltando. Porque ele não é completo, não. Falta para ele alguma coisa. Nós precisamos entender que a salvação vem de Deus. Nós precisamos entender que ela é obtida através da fé em Cristo. É verdade. Não é pelas próprias obras, é o que Paulo vai dizer. Mas me permita, com franqueza, analisar que o Senhor gostou muito da atitude de Cornélio. O Senhor viu com bons olhos a atitude desse homem. Esse homem que tem sede de Deus. Você tem sede de Deus? Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise da sua agenda. Juntando as suas orações todinha. Está dando 20 minutos num dia? Você tem tido sede de Deus? Coração quebrantado diante do Senhor. Essa é a grande lição. Quarta grande lição. Ele usou sua influência para abençoar. Ele liderou espiritualmente as pessoas da sua casa. Ele liderou e influenciou espiritualmente as pessoas do seu ofício, a ponto de ter um soldado do comando dele que pensava igual a ele. Tu acha que isso aí foi influência do testemunho de quem? Aí é uma pergunta inevitável para nós. A nossa influência hoje tem feito o que com quem? A nossa influência hoje tem levado as pessoas a tomarem que tipo de decisões em suas vidas? O quão influente com o evangelho do Senhor tem sido cada um de nós? Com as pessoas que estão ao nosso redor, esse evangelho tem sido conhecido. Última coisa, obediência. Ele era prestativo. Sabe por quê, irmãos? É aqui uma grande lição. Como ele era um general, um centurião, um responsável, e ele
tinha que dar conta, prestar conta, ele reconhecia a autoridade. Ele tinha facilidade de reconhecer quem tinha autoridade maior do que ele. E para a autoridade maior do que ele, quando um soldado chega, irmãos, o soldado sabe o que é cumprir missão e entender o que é autoridade. Autoridade. Diferente de Paulo, que era um civil, tinha arrogância no seu coração, perguntando ainda quem é esse Senhor. Aqui não. O que é para que eu execute? É engraçado demais, irmãos. Muito interessante. Eu vou mostrar os irmãos uma experiência que eu já tive com um irmão aqui dessa igreja, que é do quartel. É muito engraçado. Eu acho que vocês devem conhecer o Shoa, Major Shoa. Inclusive agora ele está lá em Termares, o pastor auxiliar lá em Termares. Quando o Shoa ainda era aluno no ITEBS, e eu já estava pastoreando em Campina Grande, ele foi comigo para Campina Grande para um momento de festividade da congregação de lá. Eu achava engraçado demais, porque quando chegava perto das barreiras, para verificar documento, esse negócio todo, ele, amanzoar as blitz, esse negócio, né? Aí ele acelerava o carro, me ultrapassava. Aí eu dizia para minha esposa, olha, como é? Aí ele no carro dele, né? Aí o soldado ia, soldado de pista, assim, com aquele andar bem desleixado, né? Bem, assim, bem. Aí chegava assim no carro, todo. Aí o Major Shoa ia, baixava o vidro, né? No que baixava o vidro, que dava a carteira, meu amigo, esse camarada fazia. Na hora, sabe reconhecer a autoridade. Quem é do quartel, meu amigo, sabe reconhecer a autoridade. E ele é do quartel aqui. E ele diz aqui não. A missão que chegar para mim tem que ser executada. Ele é obediente. Irmãos, e quantas coisas o Senhor que tem autoridade sobre nós, sobre nossas vidas. Quantas e quantas coisas Ele muitas vezes tem tocado nos nossos corações para que façamos. E a gente faz ouvido de mercador. E a gente faz olhos de quem não está nem aí para isso. Reconheçamos a autoridade do Senhor sobre nossa vida. Reconheçamos que Ele precisa ter um espaço maior em nossas vidas. Essa atitude de Cornélio é uma atitude fantástica. Um texto pequenininho de 7 versículos e que nos dá, no mínimo, 5 grandes lições espirituais. Cornélio teve as suas orações ouvidas. Cornélio era um homem generoso. Ele tinha sede de Deus. Usou sua influência para abençoar. E era um homem obediente. Que nós possamos ser como ele. E um passo começa com quebrantamento de coração. Amém? Irmãos, eu gostaria de orar nessa noite. Inspirado na generosidade de Cornélio. Eu gostaria, irmãos, de que nós fizéssemos umas orações muito específicas. Em primeiro lugar, gostaria, irmãos, que nós orássemos por aquilo que está acontecendo na igreja agora. Você sabe o que é que está acontecendo? Uma arrecadação de alimentos. O pastor falou nisso no domingo próximo passado. Sempre tem se falado nisso, nas redes sociais está se falando sobre isso. Levantando alimentos para que pessoas possam ser ajudadas em suas dificuldades. Existe uma campanha nesse sentido. Me parece, inclusive, e a ideia é essa mesmo, né? Que a cada quilo que a pessoa vai doando, ela vai tendo acesso a uma senha e vai ter uma cafeteira
um sorteio para as pessoas que estão participando disso. Irmãos, independente de sorteio, existem pessoas que precisam e que vão ser beneficiadas por isso. Vamos orar nesse sentido, para que essa campanha ela possa ser bem sucedida. E eu estou aqui lembrando a você, essa campanha vai até o dia 6, ainda é o dia 28, ainda é o dia 28, ainda há tempo da gente participar. Segunda coisa, irmãos, gostaria de pedir auxílio aos irmãos em oração pela missão Braços Abertos, porque foi colocada uma emenda impositiva, dando à missão Braços Abertos a possibilidade de receber donativo financeiro para mover uma padaria escola. Essa padaria escola já tem 95 ou 95% dos equipamentos. Aí, para movimentar todo esse circuito da padaria escola, gerando pão e fazendo as distribuições e tal, já existe uma emenda impositiva e a gente está no processo de fechar as documentações para ajudar a missão Braços Abertos a pegar essas verbas e colocar em prática essa questão da panificadora. Me parece que é uma escola de panificação e vai ter distribuição de pão, esse tipo de coisa. Ore por isso. A gente também está precisando lá de um computador usado, pode ser usado, desde que rode o Office. Se você tiver um computador aí que consiga aí ajudar, não quer mais ele, comprou um notebook, Sony, um iPad, um iPhone, sei lá, esse negócio novo, aí está com um computador lá. Irmãos, a missão Braços Abertos está precisando de um computador para ajeitar suas documentações. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos orassem também pela ação de atendimento de fisioterapia. Existem pessoas que estão sendo atendidas do pós-Covid por fisioterapeutas voluntários. E é um projeto, o irmão Igor está à frente desse projeto, juntamente com os fisioterapeutas, e ele também precisa de ajuda. Conheça esse projeto, é algo lindo. Eu coloquei essa foto aí, ó. Isso daí é o projeto Gênesis. Sabe o que é isso? Isso aí é aquilo que existe aí, esse movimento para fazer no terreno da igreja um centro chamado, esse aí é que é o projeto Gênesis, onde haverão cursos, onde haverá uma integração maior com a comunidade. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando por isso daí, para que essa coisa possa ser efetivamente colocada na prática. E meu último pedido de oração, irmãos, é que dentro em breve essa igreja ela vai estar fazendo 100 anos de sua existência. 100 anos. Se não me falha a memória, falta 2 anos e alguns poucos meses para que isso ocorra. E nós precisamos, como igreja do Senhor, interceder por isso. Sentadinho como você está, nós vamos orar agora pela ação social que está ocorrendo na igreja, na campanha do Quilo, pela missão Braços Abertos, para que ela possa acampar aí essa ajuda e um computador que ela está precisando, pela ação de atendimento de fisioterapia, para que as pessoas lá possam ser ajudadas e que esse serviço possa abençoar mais e mais pessoas, pelo projeto Gênesis, que é isso daí, e pelo aniversário de 100 anos da nossa igreja. Vamos ficar em pé, vamos mover esse clamor. Gostaria, irmãos, até de dividir um pouco assim na questão do foco. Eu gostaria de pedir assim que esse grupo aqui, na primeira fila de bancos aqui, essa primeira fila, vocês orassem por esses pedidos, mas enfatizassem mais a campanha do Quilo. Esse segundo grupo aqui, orassem por todos os pedidos, mas enfatizassem um pouco mais a missão Braços Abertos. Esse grupo aqui, pequeno, mas significativo, que vocês orassem pela fisioterapia. Ore pelos outros, mas enfatize mais os meninos voluntários da fisioterapia.
E esse último aqui, orar pelo Projeto Gênesis, o foco mais o Projeto Gênesis e o aniversário da igreja. Amém? Vamos levantar um clamor. Ore mesmo, clame juntamente comigo. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, como igreja do Senhor, agora nós levantamos um clamor. Nós levantamos um clamor. Pai, Tu és grande, que coisa maravilhosa, Senhor. Nós vimos aqui na Tua palavra aquilo que o Senhor fez na vida de Cornélio. Meu Deus, meu Pai, um homem generoso de coração. Ó Senhor, é possível que não tenhamos sido tão generosos quanto Ele é. Mas nesse momento, Pai, nós te pedimos, Deus, por mais quebrantamento de coração, por mais sede de Ti. Clamamos por um avivamento em nossa comunidade. Que o Teu Santo Espírito passeie em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito passeie dos ministérios dessa igreja. Que o Teu Santo Espírito tenha acesso a cada espaço da nossa vida, do nosso ser. Pai, nós queremos clamar, Senhor, pela ação social da igreja que está acontecendo. Que essa campanha seja bem sucedida na arrecadação e seja bem sucedida na entrega. Senhor, que pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor através dela. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a missão Braços Abertos. Ajuda, Senhor, a que esses recursos possam ser utilizados pela missão Braços Abertos. E levanta, Senhor, um computador para aquela missão, para que ela possa organizar as suas documentações. Meu Deus, meu Pai, colocamos nas Tuas mãos o atendimento de fisioterapia, colocamos nas Tuas mãos o irmão Igor que está à frente. Nós te pedimos, meu Deus, pelos fisioterapeutas que estão dando de forma voluntária uma parcela do seu tempo, do seu conhecimento para abençoar as pessoas. Nós colocamos aqueles que estão sendo tratados e que o Senhor os cure, os restabeleça. Pai eterno, levantamos o nosso clamor também, Senhor, para que esse projeto, o Projeto Gênesis, Senhor, que saia da teoria, Senhor, e que venha a se consolidar o mais rápido possível, Pai eterno. Clamamos pelo aniversário dessa igreja de 100 anos. Clamamos, meu Deus, por um avivamento em nossa comunidade. Pai eterno, queremos ser instrumentos usados do Teu reino. Neste sentido, nos capacita, nos guia, nos empodera. Pai, nós oramos no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de sono restauradora e tranquila.